Evan, apesar de passados aí 23 anos, né, praticamente Sim. 23 anos, o processo ainda continua sendo bastante inacessível, né, a uma parte da população que acaba sendo desassistida. Você, como médico, numa entrevista você certa vez falou que o Brasil deveria estar com um percentual de aproximadamente 200 mil ciclos ano, né? E talvez o que a gente tem hoje sejam 40 mil, 50 mil e tal. A pergunta que eu te faço é: o que a gente precisa fazer para evoluir mais nessa parte de reprodução assistida? Até porque eu sei que você é um defensor disso, né? Assim, é o custo. Eu acho que a gente vai passear um pouco no custo, mas longe de ser somente o custo, na minha visão. Mas o custo, sim, sem dúvida alguma impacta, mas tem bem mais coisas. Hoje em dia, eu digo, tem bem mais coisas do que isso. Olha só, a infertilidade, né, vamos colocar assim, é quando aquele casal não consegue conceber após um ano de tentativas com 2, 3 relações semanais, e obviamente desde que a mulher tenha menos do que 35 anos, porque depois de 35 anos, dos 36 até os 39, a gente já não dá mais um ano, dá apenas 6 meses para aquele casal conseguir a gravidez, e depois que passa dos 39 anos, aí, aos 40 anos, você já não dá tempo, você já investiga logo esse casal. Claro, eu estou falando do casal hétero, porque o casal homo, ele já inaugura a vida da paternidade e da maternidade infértil. Então, sim, por uma obviedade. Então o procedimento já vai direto para... Já vai direto. É diferenciado, o casal hétero a gente precisa dar um tempo para ver se as coisas vêm mais naturalmente. Bom, veja bem, voltando aqui à questão da pergunta. A infertilidade, ela afeta 15% da população de 15 a 45 anos. Um percentual significativo. Eu pensei que fosse bem mais baixo. Mas é muito significativo, 15%. Então, vamos falar aqui, a gente vai perder a infertilidade para doença cardiovascular e para morte violenta. Acontece que a infertilidade é uma doença que não se fala. Antigamente não se falava, porque assim, falar para quê? Eu vou fazer o quê? Vamos imaginar que há 50 anos atrás. As pessoas têm um pouco de tabu nisso aí, né? Tá, mas a gente precisa entender o tabu, eu concordo contigo. Mas vamos lá, há 50 anos atrás, você tentava 1 ano, 2 anos e não engravidava. Tá, e aí? E aí? Eu faço o quê? A Luiz Brau sequer tinha nascido. O professor Edwards, que participou do primeiro experimento em reprodução assistida que originou a Luiz Brau, já tinha feito mais de 100 tentativas. Mais de 100 tentativas. Até conseguir que um nascesse. Então, você fazia o que com isso? Isso na Inglaterra, na cidade de interior da Inglaterra. Tá, e se eu estiver lá em Okara, há 50 anos atrás, o que eu fazia? Então, é uma doença que nasce muda. Nasce sem voz. Porque não havia o que fazer. E aí, eu estou fazendo isso, colocando no contexto histórico, né? O Brasil vai conseguir a primeira fertilização in vitro por volta de 81, 82, com o Nakamura. Portanto, uns 4 anos depois do primeiro nascimento da fertilização in vitro. E aqui o Ceará vem em 99. Ou seja, quase... Perfeito. Então, consegue perceber que é uma doença muito antiga e jovem. Antiga porque ela existe em toda a nossa existência, ela existe, mas ela é nova porque ela não tinha voz. Então, o que percebemos agora que essas coisas vão evoluindo com o tempo, e se a gente quiser fazer projeção de expectativa, vamos ver como é que está isso daqui a 100 anos. Vai estar outra coisa. Então, mas ela nasce assim, e ela é jovem. Ela é jovem porque o primeiro experimento de reprodução assistida no mundo tem 40 e poucos anos. Hipócrates fala de medicina há 2000 anos. Então, há uma diferença gritante. Então, esse é um primeiro ponto, para a gente chegar aqui Então, me parece, 15%. Como você mesmo está colocando, que a dificuldade hoje da gente evoluir no ponto não é só financeira. Não é só financeira. Eu vou chegar na financeira. Bom, aí depois a gente passeia em outro aspecto, que é o seguinte. Vamos imaginar aqui. Eu gosto muito de fazer exercício de raciocínio, de pensamento, porque eles me ajudam muito a tirar minhas conclusões. Eu usei a cidade de Okara, agora eu vou usar outra cidade. Eu estou no distrito do município de Nova Russas, minha cidade natal. E eu estou lá com um rapaz de 30 anos de idade,
que teve pouco acesso a muitas coisas na vida sob o ponto de vista de educação, que trabalha, né, de forma rural, e que está há 3 anos tentando engravidar e não consegue. Esse rapaz apela para a fé. Sem dúvida. Porque ele não sabe o que fazer. O que nós estamos fazendo aqui agora ainda não consegue atingi-lo. Sem dúvida, concordo plenamente. Ainda haverá muito tempo para a gente conseguir massificar essa informação e dizer, ei, existe alguma solução? Ou existe pelo menos alguma pesquisa para saber o que está acontecendo contigo? Então, esse cara não tem acesso a essa informação para que ele seja dono do destino e procure alguma coisa. Mas vamos que este programa aqui chegue até ele, lá no interior de Nova Russas, e ele diz assim, poxa, alguém está falando aqui do nosso caso. Vamos então atrás de um médico. E aí chega o médico, lá na UPA, ou algum outro local, paga uma consulta particular. Nós ainda somos muito desinformados quanto a isso. Isso é verdade, concordo plenamente. O médico da ginecologia ainda tem uma desinformação muito grande na infertilidade. E o médico generalista mais ainda. Então, muitas vezes, ele chega até esse profissional e dali não sai, avança, não avança. Faz um exame aqui, aí tenta 6 meses, volta e diz assim, não deu certo, não, tome esse remédio aqui agora, esse comprimido, para ver, não, sem uma investigação, sem uma... Para que tu tenhas uma noção do que eu estou dizendo, esterossalpingografia é um exame básico para você ver trompa. Ok? Ok. Nós não temos esterossalpingografia no estado. Não tem. Não tem. Eu quero fazer um espermograma pelo SUS. Aonde? Espermograma. Exame básico. Aonde que você vai fazer? Vou lá na César Calles? Vou lá no HGF? Vou lá na maternidade da escola? Vá onde você quiser, meu irmão. Não tem. Não tem. Não tem. Hoje, se a pessoa quiser fazer um espermograma, tem que fazer privado. Então, percebe que há um deslink completo lá do Seu José, lá do interior de Nova Russas, lá do distrito do município de Nova Russas. Então, se ele chegar, se essa informação chegar até ele, e ele buscar algo, é capaz dele capaz de parar ali. Parar ali. Então, eu estou falando que não existe uma quantidade de profissionais da área da saúde, aí médico, enfermeiro, qualquer coisa assim, que esteja capacitado para escutar o Seu José. E entende a dificuldade? Com certeza. Ela é financeira? Claro que ela é, eu vou chegar lá. Claro. Mas antes disso, eu tenho muito mais coisas a fazer do A população é muito desassistida. Muito. Essa coisa de que está lá escrito nas regras da Constituição de 88 do SUS que o SUS é obrigado a dar direitos reprodutivos, é uma falácia? Total. Pelo que eu estou observando aqui com essas suas informações. Falácia. Na verdade, assim, o que o SUS faz é o contrário do que a gente está aqui falando. O SUS tem uma expertise tremenda em esterilizar pessoas. Tá na lei. Fizeram uma lei para isso. Você tem 25 anos? Tenho. Você tem 1 ou 2 filhos? Tenho. Você quer ser esterilizado? Quero. Pois tá bom, assine isso aqui. Que a gente consegue fazer sua vasectomia. Ou então ligar sua trompa, mulher. Muito bem. Não quero não. Eu quero colocar um DIU. Pois tá bom. Tá aqui, ó. Tem uma enfermeira que coloca o DIU, tem o médico que coloca o DIU, enfermeira não. Tá aqui, ó. Tem. Você quer um anticoncepcional? Tá bom, eu te dou. Toma. Tá aqui o anticoncepcional. Tu pode ficar vindo pegar todo mês aqui. Então o caminho é mais para essa O caminho é para isso. Para isso. O caminho é para você não engravidar. Então não tem nada de dizer que o SUS tem um programa, nós temos 4, 5, 600, no Brasil todo, com filas quilométricas de 2, 3 anos, para se conseguir um tratamento. Então não existe, apenas não existe. Então olha a quantidade de dificuldades que esse casal tem pela frente. Bom, e aí, felizmente, ele conseguiu chegar em algum dos centros da nossa cidade, tem 3 centros aqui de reprodução assistida. Ele conseguiu estar diante desse médico depois de todo esse périplo. Eu estou falando do Seu José. Aquele cara lá do interior de Nova Russas. Exato. Eu estou falando dele. Ao chegar, ele vai ter o problema financeiro.
Consegue compreender? Ou seja, se ele chegar, a informação não chega. Se chega ao procurar um destino, o destino pode ser, não está adequado, adaptado, não pode não saber o que fazer com a informação que ele vai te passar, o seu José, ou se, portanto, falta profissional para atendê-lo, ou se ele chega, ele vai ter um problema financeiro. Então nós temos vários problemas antes do financeiro. Porque o financeiro, você obviamente não vai conseguir, e aí eu vou entrar num número, o que ocorre mais ou menos? Você tem 200 milhões de habitantes, então você deveria estar fazendo algo de 180 a 200 mil ciclos ano de fertilização in vitro. Essa é uma regra estatística usada em muitos países. Estados Unidos mais ou menos que cumpre isso, Israel mais do que cumpre isso, porque também há um incentivo lá em Israel para poder se fazer fertilização in vitro, liberar cada vez mais, e aí tem outras questões relacionadas a eles lá, ter muito israelenses e tudo mais. Então lá é um país que melhor adequa essa proporção, né? Que incentiva bastante. Mas o fato é que existem todas essas dificuldades. E a financeira é a última. Mas a financeira você vai conseguir, em um determinado segmento populacional, falar assim, você pode dividir o seu tratamento em 5 vezes, em 10 vezes, em 15 vezes, em 20 vezes, em 36 vezes. Pode. Existem várias linhas de financiamento, várias clínicas trabalham indicam alguns setores que fazem isso, e o cara pode conseguir pensar. Mas acontece que ele não consegue sequer... Porque para ele pensar, ele tem que chegar até chegar esse périplo. Então, é nesse sentido, inclusive, que está existindo no mundo globalizado e capitalista, o englobamento de empresas. Acho que isso é muito visível, e aqui a gente pode dizer que na saúde, nós temos ali uma autoclínica que não é autoclínica, mas é autoclínica agora do outro grupo, aquele mesmo grupo que também foi lá na gastroclínica e disse assim, se você vai ser minha agora, e você, São Mateus, também você é meu, me venha para cá. E é possível que esses mecanismos estejam acontecendo também na reprodução assistida. Existe uma probabilidade muito grande de chegar ao Brasil também, de grandes grupos de capital financeiro olharem para a reprodução assistida de uma forma diferenciada, porque é uma especialidade que, na minha opinião, ela vai vivenciar a década de ouro. Essa agora que a gente está vivenciando. Então, a década de ouro, na sua opinião, para a reprodução... Talvez a gente tenha começado. Começou. Provável. Porque esses grupos deverão entrar. Então, isso vai tornar as coisas cada vez mais populares. Mas eu digo isso em algumas reuniões que eu tive com alguns desses grupos, eu coloco o sentido, gente, vocês têm um gargalo. Vocês têm um gargalo muito, muito grande. Porque, assim, você não cresce, você não expande, você não torna a coisa palatável do ponto de vista de comum, se você não tiver profissionais atendendo e que saibam atender esse casal. E aí, nesse sentido, antevendo possíveis movimentos, é que lá na clínica, estrategicamente, a gente raciocinou em termos de formar profissionais. Eu já ia exatamente perguntar isso para você. Tem que ter uma formação, sim, né? Tem que ter uma formação. E essa formação, muitas vezes, ela não... O caminho, vamos assim dizer, o incentivo não é dentro da universidade. Acontece? Não, nada. Tem que ser realmente... Tem que ser fora. Praticamente não. Você vai encontrar 2, 3, 4 universidades, talvez, que tenham uma reprodução assistida de fato, públicas, de fato. Privada eu não conheço nenhuma. E o que a gente acontece é curso de pós-graduação. Então nós, lá na clínica... Já começamos isso há 2, 3 anos. Eu estou na segunda turma de formação. A gente formou 5 profissionais no ano passado, agora eu estou com 4 e 1 na andrologia, que aí quem é o capitão da andrologia é o Dr. Eduardo Miranda, e anteriormente a gente tinha formado 3 profissionais. Então, veja que eu disse assim, olha, sem gente a coisa não flui.